Cadê o comunismo? Cadê o comunismo? Achou! Olá, jovem! Seja bem-vindo a esse lindo canal, um canal de YouTube. Então já senta o dedo no like, já ativa o seu sininho, já compartilha o canal que é fruto do amor proibido de 3 pessoas lindas. Eu, João, redes na tela, menino Rafa e Dona Nune, redes na tela. E se você quer apoiar esse canal e manter esse canal, vire membro desse canal ou entre no nosso Apoia-se. Lembrando que temos o projeto das bibliotecas populares. A primeira já está entregue, as 5 segundas está indo e tem uma biblioteca nova que o tio vai apoiar também, lá na favela da Babilônia, junto com o pessoal da Palestina. Vai ser um negócio pica. Em breve eu falo disso com vocês. Agora é vídeo pra vocês. Beijo, meus amores. Apoia o tio, manda o Pix. Falha e falhará. Falha e falhará. Falha e falhará. Olá pessoal, eu sou Alberto Delísola. E eu sou Valéria Delísola, Onde você tá, Valerinha? no Delísola Cast. Aquele podcast que a gente fala de vários temas aleatórios com a ilustre presença de João Carvalho, mais uma vez com o nosso podcast. Seja muito Obrigado, bem-vindo, obrigado. João Seja Carvalho. muito bem-vindo. E antes de você começar, né, falando de você, a gente tem falado do nosso Felipe Mídio. Tá procurando o Felipe Mídio aqui, na verdade já entregamos pra ele, mostra aí. Com ele aqui, O Felipe Mídio tem o Delcast, cupom pra você ter desconto. 10% presentão, hein, gente, que é o hidromel do Philip Mead, que é uma delícia. Você quer presentear aquela pessoa amada, ou não tão amada assim, É, mas ué. você quer conquistá-la. Tem que dar um presente. Aquele seu chefe chato, né? Vai deixar de ser chato. E o bom é que a porque caixa é vai te dar bonita também. um Além de ser presentão. gostoso, a caixa é bonita, um bom presente. Dê um presentão pra essa pessoa. João Carvalho, seja bem-vindo mais uma vez. Querido, muito obrigado por me receber aqui, a honra é toda minha. Vai ser ótimo e rapidamente aí se apresenta o pessoal que não viu o episódio passado. Quem não me viu aqui ainda, né, primeiro recomendar, vejam o episódio passado, vejam todos, assine o canal, ative o sininho, Exato, é especialista. Boa. né, Profissional faz é outro nível. Faz tudo porque é muito necessário. E para quem não me conhece, meu nome é João Carvalho, eu sou historiador de formação, né, a gente tá aí nessa batalha das ideias, eu tenho um canal no YouTube que você pode achar tanto por João Carvalho como por Assim Disse o João, e eu uso @Assim Disse o João em todas as minhas redes. Então quem quiser, né, conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só procurar na sua rede aí favorita, seja o Assim Instagram. disse o João. Então tá aí na sua tela. É isso. Né? Muito Sigam o João, certinho. porque Bolado. conteúdos assim maravilhosos que você vai se informar aí, né, e ampliar todo o seu senso crítico. E aí, hoje eu quero falar um pouquinho sobre crise migratória. Apesar de ser um tema assim, muito recorrente na Europa, a vitória do Trump trouxe de novo, né, em voga esse tema. E é curioso, né, que eu não sei o quanto que o Trump realmente vai barrar a mais de imigrante, porque a economia norte-americana depende de imigrante. Totalmente. Depende. Totalmente. Eu lembro muito que minha família veio do Nordeste, né? E meu pai sempre comentava, que ele é retirantes nordestinos, que o nordestino fazia o trabalho que o paulistano não queria fazer. E acontece algo parecido nos Estados Unidos. Então, o americano médio, ele não vai se submeter aos trabalhos, né? E a gente sabe que os democratas também deportavam muita gente. Não sei de onde que tiraram que o Trump vai... Enfim, é claro que tem a ver com o próprio discurso inflamado dele. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa crise migratória nos Estados Unidos, o tanto do soft power norte-americano que a gente tem aqui em relação ao sonho americano. Ó, vamos começar então. Vou começar de cá pra lá em vez de ir de lá pra cá. Vou falar de dentro do Brasil pra fora, porque é algo que eu acompanho há pelo menos 15 anos, né? Porque eu trabalho no Itamaraty. Então eu literalmente acompanho. Qual que é o seu trabalho? Eu sou oficial de chancelaria, eu fundei o sindicato, o Sindicato Itamaraty, fui o primeiro presidente. Eu tô lotado agora no escritório regional de Minas Gerais, já tem bastante tempo. E como eu tô aqui no escritório de Minas Gerais, muitas vezes quem dá notícia para a família do filho que morreu atravessando a fronteira, quem dá a notícia do filho que está preso, o que está acontecendo, somos nós. Né? Então a gente acompanha isso há muito tempo. Esse é um assunto que é meu assunto do dia a dia há pelo menos 15 anos. Né? O que acontece? Primeiro, a gente tem toda uma propaganda
que é feita, e essa propaganda não é feita só pelos Estados Unidos ou por aqueles que migraram para os Estados Unidos, mas também acontece de forma muito análoga na Europa, acontece de forma análoga no Canadá, acontece de forma análoga no Japão, com a sua comunidade migratória também, em todos os outros lugares, que é a ideia de que a vida é muito melhor, que a vida é muito mais fácil fora do Brasil. Tá? E a verdade é que isso é uma mentira. Por quê? Alberto, assim, sendo muito sincero, cara, de cada 100 que vão, de 5 a 10 vão morrer na travessia. O resto, né, sei lá, 80 e tantos, 90 e poucos, vão viver uma vida miserável, trabalhando 3 trabalhos por dia, sublocando um apartamento com outras 10, 15 pessoas, vivendo em verdadeiros guetos, que são as comunidades dos migrantes. Essas pessoas não vão estar documentadas lá, então elas não vão ter acesso a nenhum tipo de benesse social. Se ela for parada na rua por um policial, muitas vezes é o bastante para ela ser deportada. Né? E você vai ter 2, 3, no máximo 5 que vão conseguir algum tipo de ascensão. Só que aí o que acontece? O cara que consegue algum tipo de ascensão, ele começa a comprar uma casa grande aqui no interior de Minas Gerais. Quando ele vem, ele tá andando de carrão. E aí a pessoa vê aquele cara e fala, eu quero ser aquele cara. E muitas vezes esse cara também, ele consegue fazer isso predando em outros migrantes. E isso não é algo exclusivo da comunidade migrante brasileira nos Estados Unidos ou brasileira em qualquer lugar. Toda e qualquer comunidade migrante acaba acontecendo isso. Então, às vezes, o sujeito que foi e que deu certo, ele começa a fazer propaganda pra galera aí a galera vai, e a galera vai trabalhar pra quem? Pra aquele sujeito que deu certo. E ele vai ter toda uma massa de pessoas ilegais que estão submissas a ele, que não tem documento, que a qualquer momento, qualquer coisa que acontecer, podem ser expulsas, e elas vão aceitar qualquer coisa. Então, se ele virar para ela e falar, o seu salário da semana é $200, ou 200 libras, ou 200 euros, é isso, e acabou. Ele vai fazer o quê? Ele vai entrar na justiça? Ele não pode. Ele vai procurar a polícia? Ele não pode. Ele vai procurar algum órgão interno daquele país? Ele não tem condição de fazê-lo. E ele precisa comer. E ele precisa de comer. Além disso, a gente tem também as máfias daquelas pessoas que fazem o transporte. Né? Agora, né, há pouco tempo atrás, a gente teve esse primeiro avião do Trump voltando, que muita gente está revoltada no Brasil inteiro pelo tratamento que foi dado às pessoas que foram deportadas. Eu tenho que contar para todo mundo que esse é o tratamento padrão que é dado aos deportados há muitos anos. Nos últimos 5 anos, chega pelo menos um voo por semana em Confins, e as pessoas só são desalgemadas quando o voo pousa. Surreal, né? Isso é um absurdo. Como que Isso, pode, assim, né? isso é ilegal perante o direito internacional. É, claro. Tá? Se a pessoa se mantiver... O máximo que poderia acontecer é ela se manter algemada enquanto ela estivesse em território, em espaço aéreo daquele país que está expulsando e que ela cometeu um crime ali. A partir do momento que entrou em espaço aéreo internacional, não poderia se manter essa pessoa algemada, quanto menos no espaço aéreo brasileiro, manter um cidadão brasileiro numa condição ali que é, no mínimo, Desumano, vexatória, né? E que muitas vezes é realmente assim, desumano. Além disso, a pessoa, quando ela é expulsa, ela não volta com nada. Ela volta com a roupa do corpo. Primeiro que nos Estados Unidos, né? E isso começou no primeiro governo do Trump, mas foi mantido durante o governo democrata, né? Os democratas não fizeram nada para mudar isso. As pessoas, quando elas são presas e recolhidas aos centros, né, que para lidar com a imigração ilegal, muitas vezes elas ficam de 3, 4, até 6 meses nesses centros. Tá? Esses centros, ou eles são em lugares muito quentes, como por exemplo no Arizona, tem centro também no Alasca. Ou seja, você pega a gente dos Estados Unidos inteiro, manda para aquele centro para ela ficar apodrecendo ali até aparecer um voo. Nossa. Tá? Muitas vezes famílias. separa família, separa criança. As crianças são separadas dos pais e mandado para foster care. Gente, como que pode? Tá? Né? E muitas vezes o que acontece? Esses lares não são lares adequados para receber crianças. O governo paga
para a pessoa que recebe esse menor no foster care. E muitas vezes as pessoas, para se manterem, pessoas mais pobres, recebem 8, 10, 12 crianças das nacionalidades as mais distintas para ter aquela bolsa de recebimento do governo. Então aquelas crianças estão ali, ao Deus dará, só Deus sabe o que está acontecendo ali com elas, os pais separados dos filhos. Tem parte desses lugares que são, assim, não tem como descrever aquilo que não seja um campo de concentração. A pessoa fica sob luz artificial, ligada 90% do dia, ela tem direito de 2 a 3 horas de um banho de sol. Boa parte dessas prisões às vezes tem uns 70 e 80 de altura, o cara fica curvado, você dorme com um cobertor de alumínio estralando num lugar com luz artificial. Você imagina o que isso faz, né, para a psique da pessoa que está ali. Né? Então, assim, a verdade é que esse sonho que é vendido, ele é muito diferente da realidade que a pessoa encontra lá. Mesmo as pessoas que estão lá há muitos anos, elas acabam ficando retidas a viver dentro de um gueto com outros nacionais brasileiros ou com outros imigrantes. Por quê? Porque um ajuda o outro numa área em que eles tentam evitar o policiamento de todas as formas possíveis e imagináveis, porque como eles estão indocumentados, eles precisam de um triz, de uma briga num bar, de um comentário, de uma ligação do vizinho porque tá fazendo muito barulho para essa pessoa ser deportada. Teve gente que estava lá, que veio nesse último voo, que estava lá há 30 anos de forma indocumentada e que voltou com um pé na frente e outro atrás. Ou seja, a casa, tudo pra deixou trás. a casa, deixou o dinheiro, a conta bancária que porventura ela tem lá. O que o governo vai fazer? Vai pegar tudo. Nossa. Né? O governo americano não vai virar e falar assim, olha, você esqueceu aqui para trás os $27 mil que você juntou nos últimos 30 anos, por favor, me manda um Pix aí para eu te passar. Né? Então, assim, já começa que esse sonho não é tão sonho assim. E muita gente vai na ilusão de ser algo muito diferente, né? E é óbvio também, gente, que tem gente que vai sabendo disso e está disposto a isso. Né? Tem gente que está disposto a trabalhar 3 horários por dia e viver nessas condições para juntar um dinheiro e tentar voltar, juntar um dinheiro e tentar ajudar um familiar. Mas a verdade é que a maioria das vezes já é uma situação muito difícil desde o começo. Né? Pensando do lado de lá para cá, é aquilo que o Alberto estava falando. O cidadão, muitas vezes, o cidadão europeu, o cidadão estadunidense, o cidadão canadense, ele não quer, ele não sonha com a vida de lavar prato e lavar privada e organizar a cama dos outros. Né? Então ele quer que alguém faça este serviço para ele, mas ele não quer que aquela pessoa viva na sociedade. O sonho dourado da maioria das pessoas é que misticamente o imigrante hondurenho aparecesse, lavasse a privada, piscasse de novo e aparecesse em Honduras. Né? Então, assim, existe um preconceito muito grande. Muitas vezes as pessoas não são falantes da língua, têm dificuldade em se adaptar, né? E são perseguidos de todas as formas possíveis e imagináveis. Né? No último episódio a gente estava falando das extremas-direitas, a gente nem conseguiu falar tanto assim, né? Porque é um assunto muito grande, mas voltando um pouco naquilo, a gente tem que entender que normalmente esses períodos de recrudização, onde as coisas se tornam piores para os imigrantes, são os momentos em que a direita ou a extrema-direita chega ao poder nesses países. A direita tem por costume ser muito chauvinista, ser aquele nacionalismo excludente, né? O nacionalismo chauvinista é aquele nacionalismo que odeia o estrangeiro, odeia o bárbaro, bárbaro é grego para estrangeiro, né? Odeia tudo que é alienígena a ele, tudo que vem de fora daquele país. Então, se tem esse preconceito gigantesco, ao mesmo tempo, se tem esse problema de países que muitas vezes o crescimento vegetativo foi diminuindo ao longo do tempo e que não tem gente o bastante para fazer o trabalho, e aí eles ficam nesse momento em que eles não sabem o que fazer, porque eles querem gente para fazer o serviço, mas não querem que essas pessoas existam. Né? E aí quando chega um governo de extrema direita, ou um governo de uma direita mais recrudescida no poder, começam-se essas expulsões em massa. A gente tem que lembrar também que só existe, entre aspas, uma crise
migratória a partir do momento que existe colonialismo, a partir do momento que você existir como ser humano num local que não é o que você nasceu, se torna um crime, né? E muitas vezes essas crises migratórias são exatamente fruto da desestabilização dos países de onde essas pessoas vêm, que foram causadas pelos próprios países que estão recebendo essas pessoas. Né? Se a gente pensa, né, tudo que Dona CIA fez, tudo que Dona NSA fez contra os países da América Central, o quanto esses países foram desestabilizados. Antes deles serem destabilizados, o quanto eles foram colonizados, o quanto eles foram transformados em República das Bananas, o quanto a chance de qualquer crescimento verdadeiro de uma economia minimamente nacional que desse conta dos seus problemas foi minado para que eles estivessem sobre a área de influência de um país X ou Y. Destrói aquele país, não Depois é não tão quer receber, surpreendente depois que aquela pessoa queira ir para aquele país, né? Tem um autor indiano muito interessante, o Deepak Chakrabarty, ele fala de uma forma muito mais bonita do que eu vou falar, mas ele fala que basicamente o colonialismo só funciona quando ele erra, ele só funciona quando ele não funciona. A função dele é ser um espelho quebrado. Né? Qual que é a ideia? A ideia é que você precisa, quando você coloniza um lugar, de transformar aquele lugar num lugar dependente da sua metrópole, mas ao mesmo tempo você quer vender a ideia da missão civilizatrice, da missão civilizadora e de que aquele país está sendo transformado num espelho do que seria a sua metrópole. Mas se esse país fosse um espelho do que seria na sua metrópole, ele não seria lucrativo. Para que ele seja lucrativo, é preciso que eu consiga extrair do trabalhador daquele país mais lucro do que eu extraio do meu trabalhador no meu próprio país. E como que isso é feito? Isso é feito destruindo a economia local, salvo mínimas cadeias de subsistência que permitam que eu pague um salário ridículo para aquelas pessoas. Dando um exemplo, por exemplo, na África do Sul. O que eles fizeram na África do Sul? Eles destruíram a sociedade local, toda a organização da sociedade local, mas eles mantiveram algumas cadeias básicas, que eram as cadeias de manutenção de uma propriedade mínima dentro dos interiores. O que isso fazia? Isso fazia que durante 6 meses do ano o cara ficasse criando vaquinha e vivendo de leite, do pouquinho de carne que ele conseguia, e nos outros 6 meses ele estava numa mina de diamante trabalhando por um salário ridículo. Agora, aquele salário era o bastante para ele se manter naqueles 6 meses que estava na seca e aquela vaca não estava dando tão leite ou que ele tinha que engordar aquela vaca. Ou seja, você mantém um mínimo possível que torne esse trabalhador muito mais barato do que o trabalhador britânico, do que o trabalhador holandês, do que o trabalhador de qualquer outro lugar, né? Com o tempo, esses países vão conseguindo as suas independências. Só que mesmo depois da independência a gente tem um neocolonialismo, que nada mais é do que a manutenção das relações econômicas sob uma nova égide. Eu não preciso mais de ocupar militarmente se eu continuo mantendo atrelado. Né? Se a gente pega o exemplo da França, o que é o franco CFA? O franco CFA é uma moeda que não existe, é uma moeda criada pelos franceses que forçam as suas ex-colônias a comprar e a fazer as suas negociações numa moeda artificial, que eles decidem o câmbio, que eles decidem quanto vale e que sempre vale a pena para eles estarem comprando ali. Por quê? Porque eles são obrigados. O país colonial é obrigado a comprar, o francês está ganhando dinheiro para caramba. O que acontece? Você tem um caso como o Niger, que o Niger tem 20% da sua população com acesso à luz, mas 1 a cada 3 lâmpadas na França está sendo acendido com plutônio que veio do Niger. Nossa. E aí depois, na hora que o nigerino, ou que o cara de Burkina Faso, ou o cara do Mali, ou o cara de qualquer outro lugar quer imigrar para lá, ele vai ser recebido como um cidadão de segunda classe. Ele não vai ter o mesmo acesso na sociedade, ele não vai conseguir viver nos mesmos lugares, ele não vai ter a mesma documentação. E você vai gerando esse problema que, em última instância, são as consequências das suas próprias atitudes. Né? E nesse momento que a gente está vivendo desse recrudescimento desses nacionalismos, desses chauvinismos, né? Onde as pessoas estão cada vez mais abertamente racistas, né? O imigrante é o primeiro a ser perseguido.
né? Então a gente vê como que isso serve também para criar uma ilusão para aquele trabalhador de baixa renda que normalmente esses governos de direita precisam de cooptar para poder ganhar uma eleição. Né? Por quê? Porque quando a gente pega os Estados Unidos, a gente tem que lembrar aqui que, apesar de ser o hegemon do capitalismo, é um país onde boa parte da sua própria população é pobre. Onde boa parte da sua própria população depende de cupom do Estado, cupom federal, cupom municipal para se alimentar. Os Estados Unidos tem uma população de mais de 50 milhões de pessoas que não tem segurança alimentar se não tiver o apoio do Estado, da federação, do município. O meio oeste americano, depois da desindustrialização brutal que aconteceu lá, o que você mais tem é casa abandonada sem gente dentro, gente morando na rua. Problemas É sociais muito comum diversos, você ver o pessoal morando dentro de carro. Os jovens estão tendo problema de artrite, de artrose, que são típicos de gente de 60, 70 anos, porque o cara tá há 5 anos dormindo em 90 graus dentro de um carro. Imagina. Pegaram, há pouco tempo atrás, uma pesquisa de um dos maiores supermercados, né, uma rede de varejo dos Estados Unidos, e 12,5% da força empregada não tinha casa própria. Olha que loucura que você pensar que um trabalhador a cada 8... Imagina você ir num extra e a cada 8 trabalhadores um mora numa barraca, ou uma floresta, ou uma Kombi, ou num carro velho. Você tá falando que ele não mora nem de aluguel numa casa. Não mora nem de aluguel numa casa. Tá morando dentro do carro. Tá morando dentro do carro, tá morando numa barraca. Um vídeo do cara ensinando como que ele faz nos Estados Unidos, e ele contando meio feliz, tal, de como morar no carro. Eu vi esse vídeo, ele fala assim, acordo no meu carro, vou na academia porque eu não tenho banheiro, eu preciso tomar banho na academia, e eu saio, vou pro meu trabalho, aí eu volto pro meu carro. Meu Deus. Isso é realidade, né? Nós estamos falando de um país que no ano passado teve 300 mil mortes por fentanil. Cara, a crise de opioide aí é o Crise episódio de só. opioide. A crise de opioide foi criada pela indústria farmacêutica Sim. de forma artificial nos anos 90, daí se eu começar a falar desse assunto, eu não Alberto paro. fica irado quando começa a posso falar falar desse desse assunto. Mas aí por que que eu Outro tô... dia até a médica, rapidinho, Não, desculpa. ele foi na médica, ele tava com Tá dor, com uma tosse. aí ela passou um remédio que ele começou a falar, isso tem opioide, você sabe quantos americanos morrem por ano? Disso daí. Ele Codeína. fica bravo, mas desculpa mudar de assunto. Codeína, É que eu não codeína podia. que é usado como substituto pra heroína, né? Claro. Pra É. viciar o cara. Ele ficou bravo, E mas assim, tomou. Precisava passar dor. Por que eu tô falando dessa outra situação inteira, né? Porque essa situação é importante pra gente entender como que uma direita chauvinista, nacionalista, radical, anti-imigração, racista até o talo chega no poder. Porque esse jovem que está vindo das famílias que não tem mais os empregos que tinham antes, por quê? Na década de 60, um trabalhador americano gastava em média 2 anos de trabalho para dar uma entrada equivalente a 40 ou 50% de uma casa nos Estados Unidos. Aí, na década de 80, passou para 5 anos para dar 25%. E hoje em dia são 12 anos para dar 10%. Ou seja, o cara não tem perspectiva de conseguir comprar um imóvel, ele não tem perspectiva mais, né, de um mínimo de um welfare state que existiu no passado. E aí chega o cara da direita e fala, a culpa disso não é do sistema, não é do capitalismo, não é do fato de que quando a produtividade decolou, nós não decolamos o salário pra gente entupir o rabo de dinheiro. A culpa disso é daquele haitiano ali, daquele filipino ali, que tá lavando louça, trabalhando 3 horários por dia, morando com outros 40 filipinos num barraco. Eu vi um gráfico. Você cria o inimigo. É. Né? Eu vi um gráfico uma vez mostrando o quanto de dinheiro que ia pro trabalhador desde a Revolução Industrial. E ele é próximo. E detalhe seguinte, tem um salto gigantesco. Ou seja, quando tem a Revolução Industrial, o cara que tava lá capinando melhorou de vida assim assustadoramente. Só que vai chegando nos anos 50, 60, nos anos 70 já, a porcentagem do que fica no bolso dele vai diminuindo e o lucro da empresa aumentando. Olha só. E cada vez mais as linhas são mais descoladas. Impressionante. É impressionante. É Interessante impressionante. esse gráfico aí. E isso acontece na Europa. Se você vê o desemprego da juventude na Europa, é gigantesco. Mesmo nos países com as economias mais sólidas da Europa.
A Alemanha estava, em 2018, com 25 a 30% dos seus jovens desempregados. A Espanha chegou a bater 52% dos 52? jovens. Quando você pega essa população na população migrante, aí na mesma Alemanha os turcos têm 50 e tantos por cento de desemprego entre os jovens. E o emprego que se está tendo agora não é mais o emprego que ele tinha antigamente. É um subemprego. É um emprego parcial, ou um emprego só de 4 horas, ou um emprego só de meio horário, né? Então é muito mais fácil você cooptar essas pessoas, colocando esse inimigo no migrante, do que era quando você tinha uma estabilidade mínima. No caso da Alemanha, por exemplo, a própria inserção da Alemanha Oriental foi muito mal feita. Onde que o Alternative für Deutschland é maior na Alemanha? Na ex-Alemanha Oriental. Por quê? Porque quando houve a junção das duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental não queria investir na Alemanha Oriental. Ela continuou investindo só no lado da Alemanha Ocidental. O lado da Alemanha Oriental, o que ele tinha? Ele tinha pleno emprego, ele tinha plena saúde, ele tinha pleno trabalho. Foi abandonado tudo isso e não houve investimento. Onde que se dá a maior radicalização para o Alternative für Deutschland? Onde era a Alemanha Oriental, porque essas pessoas perderam a base toda que elas tiveram e não tiveram os mesmos investimentos que o outro lado da Alemanha teve. E aí chega o cara e fala: a culpa não é sua. A culpa é do imigrante. Nós queremos uma Alemanha para os alemãos, uma Portugal para os portugueses, uma Espanha para os espanhóis. Desculpa. Eu vi um conhecido meu que é brasileiro, mora nos Estados Unidos, comemorando que o Trump ganhou nos stories. Isso é doido. Agora, uma coisa que eu não entendo é o seguinte. Gente, Portugal elegeu um deputado pelo Chega. O Chega é o partido de extrema-direita de Portugal. Ele é migrante, um homem negro, migrante brasileiro. Foi eleito pelo Chega, que é um partido contra a imigração. A partir do momento que ele foi eleito, ele começou a ser perseguido pelos outros fascistas do próprio partido dele. E ele ficou super surpreso. Agora, essa coisa que eu não Surreal. entendo de jeito nenhum, aí você vai poder me dar essa luz, que realmente não tem, nesse assunto, que é o seguinte. Primeiro, eu entendo o cara miserável topar qualquer parada. O cara não tem, enfim, vê que o Estado não vai fazer, enfim, dá um jeito de ir para os Estados Unidos. Isso eu entendo. O que eu não entendo é o cara que tem uma vida aqui, o cara concursado aqui, classe média aqui, vende casa, vende carro. O que eu não entendo é um cara fazer uma dívida de 100 mil reais para fazer o tal do cai-cai, que é passar pelo coiote. Que é o tal do coiote. Porque o cara, vamos lá, o cara não tem nada para fazer, juntou 6 mil reais, 4 mil reais, sei lá. Pegou Comprou a passagem de ida e foi. volta, só foi e ficou. Eu entendo esse cara. Não concordo, mas enfim, cada um sabe sua história, cada um sabe suas batalhas diárias. Agora, o cara que junta 50 mil, 60 mil pra fazer dívida com coiote, pra quase morrer, e chegar lá e não ter nada, eu não consigo entender, não. Cara, ideologia. Aqui não sei se você já viu o Slavoj Žižek, né? O Slavoj Žižek tem um documentário muito bom que ele vai falando da ideologia. Ele fala: You're eating from the trash can of ideology. Você está comendo da lixeira da ideologia. A pessoa é bombardeada desde o momento em que ela nasce, o tempo inteiro, 24 horas por dia, em todas as mídias possíveis e imagináveis, com este sonho. Estados Unidos é o país do consumo, você chega lá, você compra seu PlayStation, todo mundo tem iPhone, é bom pra caralho, é lindo, é maravilhoso. Monark, um youtuber muito rico de extrema direita, bombardeado por isso, chega lá, não consegue comprar uma cortina, descobre que a cortina custa $10 mil, que todo mundo quer furar o olho, que não sei o que, e fica impressionado e fala: porra, mas não é isso, o que tá acontecendo? É isso, o cara está imerso em ideologia. Vou te dar um exemplo que é muito clássico e nós pegamos a mesma geração, então é fácil. Mais ou menos entre 2000 e 2010 teve uma onda de filme de pandemia.
vários blockbusters hollywoodianos que falavam sobre pandemia. Como que funciona o filme hollywoodiano de pandemia? Começa uma pandemia, aí o cientista estadunidense, que por sinal é um galã com um IMC de 12, né, assim, como todo cientista é, né, ele chega sozinho no seu laboratório, depois de muito suar à noite, ele descobre, grita eureka e descobre, ele sai quase que num cavalo branco e os Estados Unidos salvam o mundo da pandemia. Aí nós tivemos uma pandemia de verdade. O que aconteceu? Os Estados Unidos têm o pior resultado de mortes do mundo inteiro. Um país minúsculo como Cuba consegue fazer 5 vacinas diferentes, não tinha agulha para inocular as vacinas e conseguiu chegar em 5 vacinas diferentes. Né? Então, assim, o que é vendido como sonho é muito diferente do que é a realidade. A realidade dos Estados Unidos ou a realidade da Europa para o migrante que não é um migrante qualificado é uma realidade, muitas vezes, infinitamente pior do que a do seu próprio país. Só que o que é vendido para essas pessoas o tempo todo é o sonho americano, é o sonho de consumo, é o sonho de uma sociedade que existe nos filmes, que existe nos seriados, que existe no sitcom. O cara de classe média, quando ele vai para os Estados Unidos, ele acha que ele vai ser o novo Ross ou a nova Rachel e vai ficar tomando café no Central Park, ou vai ser o Seinfeld, ou vai viver aquela vida. Vai alugar um apartamento, vai dar tudo certo e tal. E aí o que acontece? Levas migratórias são muito diferentes. A primeira leva migratória de qualquer país são as pessoas que têm qualificação, são as pessoas que têm muita grana, e essas pessoas vão viver bem em qualquer lugar do mundo. Quando teve o terremoto no Haiti, quem sai primeiro são os super ricos do Haiti. E o cara que é super rico no Haiti, ele é rico para um caralho. Esse cara vai para os Estados Unidos ou vai para a Europa, ele vai simplesmente chegar, vai comprar uma mansão e vai continuar vivendo a vida como ele vivia antes. A segunda leva é a leva dos profissionais liberais, que tem um pouco mais de dinheiro. Aí começa a sair os médicos, começa a sair os advogados, começa a sair os cientistas, os professores. Na terceira, começa a sair o taxista, o dono de padaria, o dono de uma loja de roupa pequena e tal. E por último, sai quem é pobre pra caralho. Só que esses que saem nessas primeiras levas, como eles têm um pouco mais de qualificação, eles às vezes ainda conseguem sair de forma legal. A primeira e a segunda, principalmente. Da terceira leva em diante, todo mundo sai indocumentado. A diferença é que o cara que tá na terceira leva, ele acha que ele tá na primeira. Porque a ideologia convence ele que ele é da mesma classe social daquele cara. Muitas vezes você vê o cara aqui no Brasil que tem um Renegade parcelado em 60 vezes, ele acha que ele é da mesma classe social do dono da concessionária da Jeep. Isso é impressionante. Quando fala em taxar bilionários, eles Fala acham em que tá taxar falando bilionários, o cara dele. abraça o HB20 dele e fala, não, meu HB20 não. Fique tranquilo. Né? Ele acha que ele pertence a essa mesma classe social. Então, assim, e a verdade é que as pessoas são bombardeadas com isso uma vida inteira. Mesmo nas novelas brasileiras. O cara dá a banana pro Brasil e vai viajar para os Estados Unidos. O cara conseguiu estudar fora, é visto como algo espetacular. Nossa, vou fazer o camarada da sua escola que conseguia fazer um intercâmbio para ir, todo mundo fala, O que eu acho curioso é que sabe? dá a Então, impressão assim, que é aquele sonho da burguesia vencendo a aristocracia europeia. Sabe? É isso, é exatamente isso. Como não tem como vencer, tem que comprar o que parece para vencer. É igual roupa de novo rico, né? O cara que é rico de verdade, ele tem o alfaiate exclusivíssimo e não sei o que, e usa as marcas que a gente nem sabe que existe. Quem usa essas marcas cara que parece que é roupa jogada fora, Balenciaga, essas coisas assim, é novo rico. Isso é feito pra gente, novo rico, mostrar que tem um poder que não tem de verdade. Porque ele precisa de aparentar ter mais do que ele tem. A ideologia faz com que o cara acredite que ele pertence a uma classe social que não é a dele e que esse sonho é acessível para qualquer um. E aí você tem que pensar o seguinte, o cara tá ali na rede social sendo retroalimentado de coach de 2 em 2 segundos, falando, não,
Se você trabalhar enquanto eles dormem, se você for high stakes, se você tiver a mentalidade quântica, você vai conseguir fazer. O cara acha que ele vai pegar a graninha dele, vai vender o apartamento dele, vai chegar lá e vai fazer, e vai acontecer, né? Então, assim, a gente tem que entender também como são esses processos que vão fazer com que esse cara acredite em algo que a gente sabe que não é verdade. E por que você tem que vender isso tudo também? Porque você tem uma necessidade lá, né? Por mais que eles não gostem de admitir, eles têm uma necessidade. Quando você falou assim, pô, eu não sei o que o Trump vai conseguir fazer, porque se ele tirar, todo mundo quebra. Quebra. Claro. Tem muito fazendeiro nos Estados Unidos que tá reclamando porque ele virou e falou assim, olha... E a mão de obra dele, como é que fica, né? Exatamente, eu votei no Trump, só que eu tô morrendo de medo do Trump fazer o que ele falou que ele ia fazer. Porque se ele fizer o que ele falou que ele ia fazer, eu vou quebrar, porque minha mão de obra inteira é migrante. Olha a insanidade disso. É muito doido. O cara vota pensando numa América para os americanos, e aí no outro dia de manhã ele acorda e fala, puta que pariu, eu emprego 52 surinaminho aqui nessa porra. Não, e uma coisa doida é que eu vi um brasileiro nesses vídeos, né? Que agora ele tem desse mundo aí do Aí o algoritmo Kaikai. só te mostra isso agora. O algoritmo mostra isso. O cara falando que tá saindo de lá porque o governo Biden abriu as pernas, assim, e que tá recebendo um monte de imigrante, que não tem como ser assim, não. O cara tá ilegal, reclamando que o governo democrata, e o que é uma mentira, diga-se de Sim. passagem, Barack Obama, cara, sempre teve. Antes, pelo contrário, eles deportam para um caralho também. Eles mantêm a fronteira. Deportar. E aí o cara não se vê. É aquela cena do Bacurau mesmo. O cara não se vê como imigrante, não se vê. Gente, pensa no cara que se elegeu deputado em Portugal Chega, né? por um partido anti-migração. Um homem negro brasileiro migrante se elegeu deputado em Portugal falando, não, é um absurdo esses migrantes aqui. Inclusive, que eu faço uma treta, gosto de treta, que eu vi uma pessoa de esquerda. Eu conheço? Não. Você conhece a associação da qual esse grupo faz parte, com certeza. Lá vem, É lá uma vem. associação que eu participo, então. Enfim. Aí a pessoa começou a falar mal da Meloni na Itália. Uhum. E falou, não. E o pior é o seguinte: a Giorgia Meloni não vai me permitir pegar a minha cidadania italiana, pela minha ascendência italiana, porque ela não gosta de... Eu falei uma coisa. Na verdade, o que eles mais querem na Itália, o que a direita da Itália mais quer é essa manutenção. Porque essa manutenção da cidadania italiana para essa diáspora italiana, É um ela... resgate das raízes. que é um resgate das raízes italianas, é uma coisa conservadora pra não dar cidadania pro africano. Claro. Não, e eu não acho errado fazer cidadania, não. E é não vou uma ser hipócrita, pauta- não fiz o meu processo. Certo? O quê? Cidadania, não é Ah, errado sim, sim. você ser cidadão italiano, não. Você tem ascendência, tem que fazer mesmo. Eu não sou. Eu não entendi por que você fez, você já é português. Não sei por que você quis fazer italiano também. Quer colecionar passaporte. Eu não sei. Eu não sei. É, beleza. As minhas neurodiversidades podem ter um apocalipse zumbi aí que eu posso precisar de opções. É, certo? beleza. Mas concordo com você. Essa pauta é uma pauta da direita. A né? direita Da Itália quer, Gente, manter. se você pega a representação internacional da Câmara Italiana, é só gente de direita ou de extrema direita. Todas as comunidades diaspóricas italianas elegem representantes de direita ou de extrema direita. São todos conservadores. Né? Essa é uma ideia muito conservadora, que é exatamente isso. É uma ideia de, entre aspas, de pureza racial. Né? Que é tipo, vou manter o cara que já tem, entre aspas, o sangue. Uma frase que Né? eu Que já ouvi- tem a tradição italiana melhor do que abrir para o africano. Aquele que às vezes mora 20 anos na Itália, esse daí não é italiano, não. Mas aquele argentino, aquele brasileiro, cuja Aham. tataravó Pois é, só é tem italiano. italiana, vai pegar a cidadania italiana. Não faz sentido. Eu ouvi a seguinte frase: é melhor pra gente receber um latino-americano que um africano. Eu ouvi a seguinte frase, você sabe de quem? Ah, eu Você sei. sabe de quem? É. Agora, falando aí, nosso tempo está acabando, mas eu queria só pincelar um tema do Brasil e Venezuela.
O Brasil tá pagando uma conta que não foi ele que fez. Se você puder comentar um pouco sobre essa questão dessa crise migratória da Venezuela. O que acontece, No Brasil? né? Primeiro assim, né? A Venezuela era um país que era o país mais dispar de todos da América do Sul, né? Era o país onde a gente tinha a pior concentração de renda, o país onde a gente tinha, assim, o povo numa pobreza indômita, né? E pese em todos os problemas da Revolução Bolivariana, que não é socialista, é uma coisa muito própria deles ali, né? Houve no começo uma melhora considerável de distribuição de renda dentro da Venezuela, tanto que antes dos bloqueios que foram feitos pelos Estados Unidos, você não tinha uma crise migratória de venezuelano para lugar nenhum. Antes, pelo contrário, a Venezuela recebia mais gente dentro do que mandava para fora, né? O que gerou a grande crise migratória da Venezuela? O bloqueio, tá? O bloqueio que foi estabelecido pelos Estados Unidos contra a economia venezuelana, bloqueio é a arma de guerra mais cruel que existe. Por quê? Porque se eu dou um tiro num lugar de canhão, tem pedaço de gente, tem sangue, você tira uma foto, pega mal, fica feio. Bloqueio não. O bloqueio começa a afetar principalmente quem é mais pobre e quem é mais frágil. Então, no bloqueio, eu não consigo mais importar certos medicamentos. Quem que vai morrer primeiro? Velho e criança. Eu não consigo mais trazer certas coisas ou vender certas coisas. Quem que vai ser o primeiro impactado? Quem tem menos segurança alimentar. Então, a partir do momento que a Venezuela começa a ser bloqueada porque ela desistiu de ser o paraíso do petróleo para o gringo, e ela teve, né, o mínimo de uma revolução nacionalista de, por exemplo, virar e falar talvez o petróleo da Venezuela devesse ficar com a Venezuela, olha que loucura, né? Aí você começa a ter uma crise migratória na Venezuela. Essa crise migratória, ela sai da Venezuela para o Brasil, mas ela não sai só para o Brasil. Você tem imigrantes venezuelanos, muito imigrante venezuelano no Chile, no Peru, no próprio Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, às vezes, menos, porque é mais difícil, às vezes, os caras conseguirem entrar lá e eles têm que ir pingando. O venezuelano que sai para ir para os Estados Unidos, ele vai para Colômbia, para ir para o Panamá, para ir para não sei aonde, para ir para não sei aonde, ele vai pingando até chegar lá. Como a fronteira do Brasil com a Venezuela, né, ali Monte Roraima e tal, ela é muito permeável, até porque a gente tem uma fronteira gigantesca e um efetivo de cuidado de fronteira muito pequeno, é muito fácil de você vir. A Venezuela, além disso, por ser membro convidado do Mercosul, a pessoa consegue visto para procurar trabalho, visto de permanência do Mercosul, com muita facilidade. E além disso, a gente é um país que tradicionalmente recebe qualquer migrante que fale que está sendo ou perseguido ou que esteja numa situação complexa no país dele, né? A gente tem uma longa tradição de recepção humanitária de imigrantes, tanto que em qualquer aeroporto fronteiriço do Brasil, ou seja, Galeão, Guarulhos, você tem vários migrantes que chegam todo dia que pedem asilo, né? Que chegam completamente indocumentados nem nada e falam, eu quero pedir asilo. E o governo brasileiro garante, né? Enquanto aquele processo de asilo está sendo julgado, a pessoa fica documentada, pode trabalhar, ganha CPF, ganha tudo e vai trabalhar no Brasil. Então acabou que com isso, muitas dessas pessoas que saíram porque houve uma erosão do tecido social dentro da Venezuela por conta desse bloqueio, começaram a migrar para os outros países da região e descobriu-se que a rota para o Brasil era uma rota fácil, porque bastava você chegar em Roraima e atravessar, não tinha muito problema. Aí o que acontece? A região de Roraima é uma região de ocupação, principalmente de expansão de fronteira agrícola de terceira geração, né? Então os paranaenses quase todos saíram, foram para o Mato Grosso, depois saíram, foram subindo até chegar em Roraima. Boa parte da elite que ali está não gosta dos venezuelanos e não gosta dessa ideia de ter uma permeação ali, até porque é uma elite muito conservadora e muito arraigada no poder, que tem medo, inclusive, da questão política dessas pessoas que estão vindo de um lugar que teve uma revolução qualquer. O que eles faziam? Eles começaram a meter um tanto de ônibus, jogavam os caras de graça, falavam, não, a gente paga de graça seu ônibus até São Paulo. Solta em São Paulo e foda-se.
Então, Você sabe quais são os impactos, por exemplo, em relação à criminalidade e na região lá no Pará, por exemplo? Então, o que acontece é o seguinte, né? Em qualquer lugar que você tenha uma migração, um fluxo migratório descontrolado de pessoas que estão à beira da fome, você vai ter aumento de criminalidade. E isso é lógico. Um cara que tá com fome, ele chega num momento... Você imagina, né? O cara não chega do Brasil na Venezuela em um dia. Ele não veio, né? Assim, o cara tá saindo da Venezuela, as coisas já estavam ruins lá dentro, aí ele tem que atravessar 2, 3 países até chegar na fronteira, ele entra pra cá, ele é mandado pra casa do caixa-prego no ônibus, que esse pessoal era forçado. Era assim, eu gentilmente te coloco pra São Paulo, mas não fica aqui pra você ver o que acontece, entendeu? Então, assim, essa pessoa que tá num momento de extrema penúria, o que ele vai fazer? Muitas vezes eles vão pedir na rua, muitas vezes vão tentar arrumar um emprego qualquer, tem muita dificuldade, até por causa da questão da língua, né, da falta de documentação, né, e aí tem parte que vai acabar partindo para pequeno furto, para roubar. Arrombar comer. Entendeu? Mas não deveria aumentar, então? O ponto que é o seguinte, eu quero entender em relação a esse problema, esse dilema... A questão é a seguinte, não é um aumento exponencial para chegar e falar assim, os imigrantes estão assaltando em grupo, todo e qualquer imigrante está assaltando. O que acontece há aumento da criminalidade nesses locais? Sim. Mas há o aumento da criminalidade porque há um aumento de um contingente populacional que está à beira da pobreza pura. O Brasil pagando uma conta dos Estados Unidos, né? É o Brasil pagando uma conta indireta dos Estados Unidos. Né? Ele não deveria, por exemplo, fiscalizar mais a fronteira? Aí que tá, com quem? Para fiscalizar mais a fronteira, tinha que ter contingente para fiscalizar a fronteira. Não existe esse contingente. Por maior que seja a Polícia Federal, nossa fronteira é enorme, ela é muito permeável, e você não tem contingente o bastante para fazer. Além disso, a gente tem uma tradição diplomática de acolher as pessoas em necessidade. Entende? O Brasil não tem, não é a tradição de ser uma fronteira fechada. No início ele concedeu acho que 3 mil refúgios, né? Sim, e depois concedeu muito mais. E tem muita gente que continua com o status de refugiado, mas chega um limite de capilaridade da questão pública. E aí você tem que pensar o seguinte, uma coisa é o sujeito chegar em São Paulo como migrante de avião, como refugiado. Por quê? Porque lá você tem centro de imigrantes, você tem várias comunidades. Tem um acolhimento, né? Você tem todo um acolhimento. Outra coisa é o sujeito chegar em Pacaraima como migrante. Né? Você sequer tem uma rede de assistência social que fosse boa o bastante para os locais brasileiros que lá habitam. Né? Você não tem infraestrutura para isso. O país não tem infraestrutura pensando se um belo dia tiver uma explosão de migração em Letten, o que nós vamos fazer? Nós não temos. O país não tem essa estrutura. Né? Então, assim, o que acontece também é que muitas vezes o ponto fronteiriço aonde que chegou era um ponto fronteiriço que sequer havia estrutura para as próprias pessoas do lado brasileiro da fronteira. Não é que, tipo assim, o venezuelano que atravessou em Roraima era mal acolhido. O roraimense que mora na fronteira com a Roraima, se precisar de assistência social, tem muita dificuldade de ter. A estrutura do Estado, ainda mais estão entrando venezuelanos em umas regiões mais frágeis do próprio Brasil. Eu vi lá comerciantes que tinham que dormir no próprio comércio com arma e tudo para proteger o próprio comércio, porque tava tendo arrombamento, tudo por conta de toda essa questão aí que você falou. Você entende? Né? Então, assim, o Brasil tá pagando um pacto por algo que... Dá uma conta que não é dele. Dá uma conta que não é dele. Agora, a verdade é que, enquanto tava anterior ao período dos bloqueios, não tinha um problema migratório da Venezuela. A Venezuela recebia mais migrantes do que ela mandava para fora. Não, sim, mas o problema que eu vejo uma coisa é a origem do problema na Venezuela. Outra é a origem desse problema impactando o Brasil em questão de soberania nacional. Sim, mas o que eu tô te falando é o seguinte, né? Uma vez que acontece isso, o que a gente tinha que fazer? Tinha que deslocar estruturas do Estado que fossem capazes de dar capilaridade para esse recebimento lá. Foi feito? Não foi.
Qual que era o... Porque assim, venhamos e convenhamos, se o governador de Roraima virasse e falasse assim, não, já que tá entrando esse tanto de gente, vamos tentar organizar isso aqui minimamente, vamos ver com os outros estados quem pode receber e quem não pode receber, vamos ver quantas pessoas a gente consegue aqui dar um mínimo de comida e dar uma capacidade mínima para inserir essas pessoas na sociedade, vamos fazer uma organização aqui de assistência social para ver de quem tá vindo, de onde que tá vindo, qual capacidade que ele tem, com o que ele trabalhava lá. Os caras não fizeram isso. Os caras juntaram os jagunços, pegaram os ovos e falou assim, vai pra São Paulo. Que o governo federal não fez nada também, né? Você entendeu? Então... Em São Paulo você tem centros migratórios que são mais organizados. Porque jogar isso só pro governo estadual é complicado também. Porque... Não, sempre, eu tô falando assim, em São Paulo você tem centro. O próprio governo federal podia ter feito isso. O próprio governo municipal, no mínimo que ele podia fazer, podia. Mas o que eu tô falando é isso. Também não tem uma troca entre os entes federados de chegar e falar, olha, nós temos um problema, vamos sentar aqui. Todos os prefeitos de todas as cidades que são fronteiriças, o governador dos estados fronteiriços, alguém representante aqui, Ministério da Saúde, Ministério da Economia e tal, e vamos ver o que é possível a gente fazer ou não. Quantas pessoas a gente consegue chegar? Quantas pessoas a gente consegue atender? Quantas que dá para capilarizar ou não? Não é feito. Então, assim, a gente tem um problema anterior de não ter a infraestrutura e tem um problema posterior de não se buscar também. Então, o que faz? Um empurra com a barriga pro outro. Aí os caras começaram a ser mandados para São Paulo. Aí o que aconteceu? Muitos deles conseguiram minimamente, né, ocupar algum lugar em São Paulo, tanto que assim, se você chega hoje em dia em São Paulo, nas ocupações do centro da cidade de São Paulo, você tem muito migrante lá. Por quê? Porque na ocupação o cara não vai ter que pagar o aluguel, não vai ter que pagar para viver igual ele vai pagar num aluguel qualquer. Não, e o problema que eu vejo disso, na verdade, é que a esquerda se omite desse problema e a direita vai dar soluções reacionárias pro problema. O problema, às vezes, não é nem tanto que a esquerda se omite, o tanto que a esquerda faz, sabe? Porque, por exemplo, assim, concordo com você que num governo que se diz progressista, que se diz de centro-esquerda, é um absurdo o governo federal não dar essa capilaridade, não organizar e não fazer isso. Só que, assim, governo municipal da região norte são 99,99% na mão da direita, governos estaduais da região norte, salvo raríssimas exceções que acontecem uma vez na vida ou tá na morte, também. Né? Então o que os caras querem? Os caras querem resolver com o problema de quem está sendo incomodado. Quem fica mais incomodado com isso? O pessoal que tem mais grana. Então eles simplesmente expulsam e foda-se. Eles dão a solução dele ali. E é isso aí. Né? O problema é que não há uma outra tentativa de organizar uma forma de receber essas pessoas e dar capilaridade para essas pessoas dentro do Estado. Ou se não, pelo menos virar e falar assim, olha, não temos condição nenhuma de receber. Nem essa informação tem. Não tem. Não tem. E, infelizmente, nosso tempo já deu já. Aí é um assunto, dá pra fazer episódio de 3 horas. Igual o Pirula. O Pirula veio pra cá, gravou 10 horas seguidas. Mas queria agradecer. O pessoal falava assim, gostei desse corte do Pirula. Porque é um episódio de 1 hora. Episódio de 1 hora. Mas queria agradecer demais a sua participação aqui. Muito obrigada. Agregou bastante. Fala pro pessoal aí, como o pessoal, claro, pessoal, sua audiência é gigantesca, mas quem não te conhece, como pode conhecer o trabalho? Quem estiver me conhecendo agora, né, eu sou historiador, nós estamos aí em todas as redes, pode procurar pelo canal João Carvalho no YouTube ou pelo @ assim disse o João, que tá em absolutamente todas as redes. Então, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, tudo, tá assim disse o João, que aí lá vocês vão poder acompanhar mais do nosso trabalho. E muito obrigado, gente. Uma produção gigantesca de vídeo, assim disse o João. Valeu por tudo que foi dito. Vão aprender muito lá. Com certeza. Valeu, pessoal. Qualquer sugestão, coloca no comentário. E até a próxima. Tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde